Bom, vou falar um pouquinho da história rapidamente. Não sei se dá tempo, porque é muito pouco tempo, mas a gente sabe que as duas Coreias foram divididas, né? O paralelo 38 representa o último legado da Guerra Fria, o resultado que resultou em linhas ideológicas completamente diferentes, conflitantes, né? E lembrar que a reunificação reveste de caráter humanitário e de segurança nacional, né? Porque é a recuperação do sentimento de pertencerem todos a uma mesma nação, o que justificaria prosseguir com os meios pacíficos na busca de solução de controvérsias. Eu queria mencionar o rei Sejong, porque lá em Seul tudo é Sejong, Sejong Institute, Sejong University, as melhores são Sejong. Sejong, o quarto rei da dinastia Joseon, considerado o mais sábio de todos. Ele inventou o alfabeto Hangul, que a professora Yun ensina aqui, não é isso? Que é um alfabeto muito científico, muito lógico. Eu aprendi, todo mundo aqui pode aprender em um dia. Eu leio tudo, o problema é entender. Não tem vocabulário, a gramática é difícil, mas é muito interessante. E o Hangul, a gente sabe que tem 10 vogais, né, 14 consoantes, e eles se combinam entre si e formam grupos silábicos, né? É bem simples, bem lógico. E eu acho que eu li alguma coisa no livro do professor Gilmar, que até uma tribo da Indonésia... Não me comprometa. Uma tribo da Indonésia está usando utilizando esse alfabeto. Foi vendida para Baobao, uma ilha da Indonésia. Exatamente. Pela facilidade, porque é uma língua fonética. Então era uma tribo que não tinha escrita e corria o risco de perder toda a sua história. Fizeram uma pesquisa e escolheram um alfabeto coreano para registrar a história. Então, é realmente muito interessante. Bom, acho que a gente pode passar. Então, Rei Sejong, a Guerra da Coreia, 1950, 53, né? Este ano, agora, 2010, marca o 60º aniversário da eclosão da Guerra da Coreia, né? A gente sabe que tem uma rica literatura que explica as diferentes causas, as origens da guerra, né? E a gente 3.220.000 pessoas foram mortas, né? Houve destruição total de toda a infraestrutura da sociedade, devastou realmente a nação coreana de forma dramática, né? Acho que a gente pode passar. Aí a zona desmilitarizada, eu tive a oportunidade de conhecer. Tem 4 quilômetros de largura. Cada lado, depois que foi assinado o armistício, né, como a gente sabe, não existe um tratado de paz, né? Foi assinado apenas um armistício, ou seja, um cessar-fogo, né, que, inclusive, nem a República da Coreia assinou, né, na época. Os Estados Unidos assinaram, a Coreia do Norte, a China, o Comando das Nações Unidas. E cada lado recuou 2 quilômetros para trás, então tem 248 quilômetros de comprimento, né? E realmente tem 1,5 milhão de soldados de cada lado, né? É uma zona assim realmente muito armada. Me permite, é uma ironia chamar a zona de desmilitarizada, mas é que, tecnicamente, ela não pertence nem à Coreia do Sul nem à Coreia do Norte. Então, como se fosse assim, a zona de paz, talvez. Acho que é mais nesse sentido, não sei. E, ecologicamente, né, porque não tem a fauna, a flora estão intocáveis. Eles têm falado muito nisso recentemente, por causa da green growth da península, né? Até muito interessante isso também. Obrigada, sim. Esse aí é a primeira reunião de cúpula, uma reunião histórica, né, entre o ex-presidente Kim Tae-jung, esse à esquerda, e o Kim Jong-il, que vocês conhecem bem, né, à direita. Foi a primeira reunião, então, a primeira vez que eles discutiram, né, assuntos de cooperação, em 20 de junho de 2000, em Pyongyang. Então, quando a gente pensa hoje na situação da Coreia do Norte, da situação da Península, a gente tem que avaliar a importância que teve essa política de aproximação implementada pelo presidente Kim Tae-jung, que, aliás, foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2000, por todo esse esforço. Ele foi um defensor dos direitos humanos. A gente sabe que teve muitas ditaduras militares, Park Chung-hee, que, né, até alguém comentou do crescimento econômico. Sim, foi importante. Park Chung-hee realmente
implementou políticas de desenvolvimento e tudo, mas ele... Kim Tae-jung, para mim, assim, é o meu ídolo, porque ele realmente conseguiu essa cooperação com a Coreia do Norte, que era alguma coisa impensável antes disso, né? O nível de tensão era muito grande. Então, foi realmente um marco na história da Península. Eu fui até o velório dele, de Kim Tae-jung, e ele é muito querido. Uma coisa interessante, que para vocês verem, veio uma delegação norte-coreana de alto nível, né? Então, foi um momento até de distensão entre as duas Coreias, com a maior corbélia de flores, foi muito falado isso. Foi um momento até assim, realmente de distensão, né? Na época do falecimento dele. E a gente pode passar. Então, os princípios da Sunshine Policy. O que é Sunshine Policy, né? A política do sol brilhante, a gente poderia dizer, né? É engraçado porque tem a ver com a fábula do Esopo, que seria um grande sol, né? Que o sol competia com o vento para saber quem ganharia, quem conseguiria tirar o casaco de um homem que passava. Esse homem que passava com o casaco, naturalmente, é a Coreia do Norte, né? Isolado em si mesmo, fechado. E o sol consegue aquecer, e aí, segundo a fábula, tiraria o casaco e né, teria mais relacionamento com o mundo exterior. Bom, então essa é a política da Sunshine Policy. E depois vocês vão ver o retrocesso atual, né, que faz, inclusive, a propaganda oficial do governo de Lee Myung-bak, hoje, usa essa mesma fábula, mas de uma forma diferente. Até interessante, a gente vai ver isso. Bom, então, não tolerar provocação armada de qualquer espécie que possa destruir a paz, um dos princípios da Sunshine Policy. Excluir a possibilidade de promover a unificação nacional pela absorção unilateral. Porque todos os governos até então queriam, sim, sempre se pensou em reunificação, mas como é que era essa reunificação? Pela absorção, né? E todos os governos, eles nunca estiveram assim genuinamente comprometidos com esse ideal da reunificação, né? Eles queriam mesmo dar legitimidade ao governo deles, né? Porque eram militares, eram ditaduras, né? Então foram muitos anos assim. E aí a gente tem trabalhar ativamente em prol da reconciliação e da cooperação entre o Sul e o Norte. Ali acho que ele ganhando o prêmio, né, Nobel da Paz. A segunda reunião de cúpula foi em 2007. Esse é o presidente Roh Moo-hyun, né, com Kim Jong-il. Ele foi o sucessor de Kim Tae-jung. Acho que ele até aprofundou a política da Sunshine Policy com a criação de projetos de cooperação intercoreanos que foram muito importantes. A gente vai ver o projeto de cooperação, por exemplo, o complexo industrial de Kaesong. Ele fica a 10 quilômetros da DMZ. Então, fica na Coreia do Norte. A gente tem mais de 30 mil norte-coreanos trabalhando lá. Então, eles conseguiram combinar. A mão de obra e a tecnologia sul-coreanas eu fiquei até emocionada com a chegada do embaixador, que eu me perdi. Ele é verdadeiro expert na questão da Península Coreana. Boa tarde, embaixador. Boa tarde. Então, eu estava falando sobre os efeitos práticos da Sunshine Policy e o projeto de cooperação intercoreano em Kaesong, né? Está indo muito bem. Obrigada. Vou ter que falar um pouco rápido, porque tem muito assunto para falar, né? Essa questão é muito abrangente. Outro projeto, o Polo Turístico do Monte Kungam. Ele teve início em novembro de 1998. Em coreano, acho que é Kungam-san, que vocês falam? Kungam-san, sim. E o principal responsável pelo desenvolvimento foi a Hyundai Asan. É interessante também lembrar que foi o fundador do grupo Hyundai, né, que já faleceu, que na época, que é norte-coreano, nasceu na Coreia do Norte. Ele, na época do presidente do governo de Kim Tae-jung, ele foi lá e simbolicamente levou 1000 cabeças de gado para o Kim Jong-il, e aí começou, né, ele
doou 500 milhões de dólares, e aí toda essa cooperação começou por aí também. Infelizmente, o polo turístico do Monte Kumgam está fechado, em virtude do assassinato de uma turista sul-coreana que estava lá e, infelizmente, passou do limite, né, possível demarcado, e foi morta por um soldado sul-coreano. E aí, desde norte-coreano, desculpa. E aí, foi em julho eu estava lá até julho de 2008. Desde então está fechado. É um projeto, dizem que é belíssimo, não tive a oportunidade de conhecer, porque quando eu fui realmente já estava fechado, mas assim, de um resort de nível internacional, os sul-coreanos visitavam, e cada turista que ia lá, né, uma parte do dinheiro ia para a Coreia do Norte. E daí as críticas também, que a gente também pode mencionar, as críticas à Sunshine Policy. Para muitos sul-coreanos, não sei se a professora Yun pensa assim, eles acham que essa política do Sunshine Policy fez concessões demasiadas e não obteve nada em troca, né? Mas eu acho importante a gente pensar assim, nessa diminuição do nível de tensão. Contribuiu também, se a gente quiser falar um pouco professor Dante, dessa parte econômica que você apresentou tão bem, eu acho que até para a saída da crise de 97, a política da Sunshine Policy ajudou, porque quando ela conseguiu diminuir o nível de tensão na época, que havia uma fuga de capitais enormes, ela atraiu investimentos. Tem até um quadro que mostra isso, do nível de investimento antes e depois da Sunshine Policy. Então, ela também contribuiu para isso. Então, acho que foi importante também para a Coreia do Sul, né? Então, permitiram, com isso tudo, a saída, né, da crise. Então, acho que a gente já falou dos projetos de cooperação econômica, né? O Monte Kumgam, que é o símbolo dessa cooperação e da coexistência pacífica entre as duas Coreias.